Vamos dar início ao nosso trabalho, primeiramente buscando esse contato com o plano espiritual e, se possível, fechando os nossos olhos materiais, para que a partir desse momento nós possamos nos colocar em disposição para colher os frutos que serão distribuídos nesta noite. Os frutos do conhecimento, do fortalecimento, da fé, da esperança, da motivação para que nós continuemos evoluindo, evoluindo no nosso sentimento, na nossa vibração espiritual. Vamos agradecer esses mentores queridos que nos trouxeram nesta noite, que nos fortalecerão, que nos intuirão e que nos ajudarão nessa reunião para que a mesma se torne o mais eficaz possível para a nossa compreensão, nossos atendimentos e nossos fortalecimentos. E agradecidos, vamos pedindo permissão para iniciar o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, minhas amigas, o Evangelho de hoje está no Evangelho codificado por Allan Kardec, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, e serão deles o reino dos céus. Primeiramente, sobre esse título, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados no sentido de que terão boas venturas, boas situações, bons sentimentos. Quem terá? Os pobres de espírito. Mas quem são esses pobres? O pobre aqui não é no sentido vulgar da palavra, que uma interpretação do mundo, desse cotidiano material, desse planeta, seria pobre, seria os fracos, seria os sem inteligência, seria os inferiores, digamos assim. Mas o pobre aqui está falando justamente no contrário. É pobre nas coisas materiais, nas coisas fenomênicas, e rico nas coisas espirituais. Então, o pobre que ele está falando aqui são aqueles desprovidos, ou desprovido quanto possa, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, que são os defeitos que imperam nesse planeta, nesse mundo perfeito, e enaltecer de si mesmo a virtude da humildade. Né? Aquela humildade que crê em Deus, crê no Criador, aquela humildade que crê na vida espiritual, né? E crê, confia no sistema divino de ordem do universo e no sistema divino de justiça. Então, humilde, ele acredita na superioridade e nas coisas belas e regida pelo bem que Deus impôs sobre todo o universo. E já, digamos assim, os verdadeiros pobres de espírito, né, humanos, né, são aqueles que enaltecem, que se colocam pelos defeitos do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Especificamente sobre esse capítulo, nós vamos falar sobre o item de 3 a 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, eu vou ler uma pequena parte do Evangelho aqui, rapidinho, só para dar uma introdução. No item 3, ele fala assim, Jesus falando, eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como criança, não entrarei no reino do céu. Então, quando ele fala aqui, se não tornardes como criança, não é igual a criança fisicamente falando. Porque nós sabemos que uma criança fisicamente falando, ela pode suscitar um espírito já antigo, um espírito com algumas mazelas, mas ele está falando como criança na expressão. Então, a criança, quando ela está na terra-idade, ela tem aquela simplicidade, aquela humildade, aquela fé, aquela confiança natural. Confia no pai, confia na mãe, confia, sabe? Então, é esse sentimento, é esse estado de espírito, de humildade, de fé e de confiança que ele diz. Se nós formos como uma criança, não é, não entrarei, não entrarei nos reinos do céu. Que reino do céu é esse? Não é um local. Eu entrarei nesse sentimento gostoso, harmonioso, de consciência tranquila, de paz, de harmonia, de alegria e felicidade, apesar de tudo, apesar do cotidiano, a partir do que está em volta. Então, é nesse sentido que se prega essa virtude da humildade, da simplicidade das crianças. Né? A gente poderia falar assim, mas o que quando fala aqui,
todo aquele que se elevar será rebaixado. Né? O que é se elevar? Né? Se elevar é deixar que esses defeitos humanos, mundo, orgulho, egoísmo e vaidade, faça com que nós caímos na armadilha do auto-julgamento, né? Aquele julgamento onde nós destacamos categoricamente, de forma efusiva, as nossas qualidades, onde nós declaramos para todo mundo ver as nossas preferências, nós declaramos a todos os nossos privilégios. Né? É quase que nós tornamos a nossa avaliação quase que absoluta. É por isso que fala do egoísmo. É como se, naquele momento dessa avaliação, dessa elevação, eu me coloco como centro desse universo, dessa situação, desse momento. Então, eu sou absolutamente qualidade, preferência e privilegiado. Né? Então, quando ele diz aqui, todo aquele que se elevar, fazer esse processo, né, será rebaixado. O rebaixado aqui é no sentido da atuação da lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que você faz gera um efeito. Como o universo de Deus, todo o universo de Deus é regido pelo bem, pelo amor, né? O final de tudo se caminha para o amor. Mas no caminho deste amor, tá, existe uma regra que diz: o que você faz gera consequência. Então, o humilde, ele age com a virtude divina, da simplicidade e da humildade. Consequência, efeito, ele vai colher a mesma coisa. Humildade, simplicidade. Se você age pela égide do defeito, vou agir com orgulho, com vaidade, com egoísmo. O que eu vou colher? Vou colher, pela lei de causa e efeito, atitudes, consequências nessa esfera de sintonia, de orgulho, vaidade e egoísmo. Então, naturalmente, não é que é uma punição, é um sistema natural de justiça. Que plantas, colhe. A causa que você der aqui, dá um efeito aqui. Então, quem se elevar, criando essa onda de superior, e geralmente quando a gente faz essa onda de superior, a gente acaba por diminuir alguém. Né? A gente faz um contraponto. Para me evoluir, me posicionar, eu acabo diminuindo alguém. Né? E aí, quando você faz isso, amanhã ou depois, você será o diminuído, você será o inferiorizado. Né? E geralmente nós não queremos isso. Nós podemos nos elevar em duas situações, tanto na situação de sucesso, como na situação de humilhação. Então, como é que eu me elevo numa situação de sucesso? Quando eu tenho um sucesso e enalteço amplamente as minhas qualidades, percebidas por mim mesmo. Então, eu centralizo a avaliação do meu sucesso pelas minhas qualidades percebidas por mim. Não foi ninguém que falou, eu percebo, eu destaco. Eu não reconheço que toda aquela vitória, aquela conquista, teve auxílios diversos recebidos. Auxílios diretos, indiretos. Eu não reconheço, porque o meu egoísmo, a minha vaidade só lança luz sobre mim mesmo. Eu não compartilho verdadeiramente com o próximo, com os próximos em volta, as alegrias, as consequências desta conquista. Eu sintetizo a maior aproveitamento para mim mesmo. Né? E eu também não faço um trabalho que eu chamo, e nesse sentido dessa elevação, qual seria o remédio para não cair nessa de enaltecer as qualidades, de não reconhecer os auxílios e de não compartilhar? O que nós deveríamos fazer? Como deveríamos fazer para destacar a virtude no sucesso? Destacar a virtude da humildade? É humilde no sucesso eu ter gratidão. Gratidão para com quem me ajudou, gratidão para os meus mentores, para Deus. É humilde, para desenvolver a humildade, eu devo compartilhar esse momento. O bem tem que ser compartilhado. O bem tem que ser projetado. Né? Nós sempre falamos que não devemos propagar o mal, mas o bem, a alegria, a paz, devemos compartilhar. Então, vamos compartilhar essa alegria com o próximo, não vamos reter conosco. E vamos aprender e evoluir, porque mesmo no sucesso, ele vem também para nos dar
alguns ensinos, né, de uma atitude equivocada que nós tomamos em uma outra circunstância, e talvez nós acertamos nessa e colhemos frutos, mas aprender também nesse sentido, que não é um sucesso que vai me colocar como me sentir que eu estou amplamente realizado, amplamente evoluído e que agora é só aproveitar, é só colher. Não, eu acabei de colher e já tenho que plantar novamente, porque a vida é assim, né? Então, no sucesso eu tenho que ter gratidão, compartilhar, aprender e evoluir. Mas também na humilhação eu posso me elevar. Olha só que curioso. A princípio a gente acha que não. Mas, por exemplo, eu me humilho, eu me elevo quando eu tenho uma reação contrária com agressões, quando eu sou, entre aspas, humilhado, quando eu percebo esta humilhação. Porque muitas das vezes a pessoa contrária nem está querendo te humilhar, mas você percebe que está sendo, né? Então eu reajo de forma contrária, né? Eu tenho um sentimento diante dessa pretensa injustiça, dessa pretensa humilhação, de injustiça. Eu sou injustiçado, eu sou um coitado. Eu não admito a situação no seu aspecto de normalidade. Né? Eu me coloco, me elevo o meu orgulho no sentido de que, puxa vida, comigo isso não podia ter acontecido. Né? Eu sou frágil diante dessa humilhação. Então existe uma revolta, às vezes até a justiça divina, que nós não achamos que nós não merecemos aquilo. Né? E nós acabamos nos motivando à vingança, entre aspas, a esse duelo presencial com aquele que nos humilha, né? E, às vezes, até arquitetando posturas futuras de reações, de mudança de comportamento, de violência, etc., para imaginar que no futuro eu vou ter vitórias ilusórias em relação a humilhações semelhantes. Ou seja, não vou permitir mais que me humilhe. Mas como? Bateu, levou? Responder na altura? Né? Ou seja, cria-se uma autodefesa negativa para um futuro de relação. Então, diante da humilhação também eu posso fazer esse trabalho de me elevar na medida que eu não aceito com naturalidade as provas, as expiações, os ensinamentos, as posturas que naturalmente vão acontecer. E também na humilhação eu tenho como destacar a humildade, a virtude da humildade na humilhação. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente, aceitando. E mesmo numa situação de humilhação, né, ela está ali porque tinha que estar. Né? E você não é um injustiçado, a princípio. Você não é o coitado, a princípio. Porque você tem a força divina dentro de você. Então você tem que aceitar aquela humilhação, entre aspas. Refletir. Houve humilhação mesmo? Por que eu me senti humilhado? Por que ele me humilhou? Qual é o ensinamento que eu tirar? Qual é em que isso está sendo uma consequência de um ato do passado? O que eu fiz para, entre aspas, gerar essa consequência que seja essa pretensa humilhação? E, novamente, como última etapa, novamente, assim como no sucesso, aprender e evoluir. Porque diante dessa humilhação, desse sentimento de amargura, dessa incompreensão, desse processo que você vai aceitar, refletir, e com certeza você vai aprender. Aprender para não repetir aquele erro do passado que gerou essa humilhação do presente. Aprender para que no futuro, né, você colha pela lei de causa e efeito não mais humilhação, ou não mais sentimento de humilhação como você sentiu. Pelo contrário, você vai colher situações de harmonia, situações de sentimento de harmonia, de paz. Né? Então, que nós, e geralmente quando a gente faz esse trabalho de se elevar, né, nós criamos consequências danosas para a nossa vida. Né? Nós criamos, por exemplo, afastamentos e criamos obstáculos, né, entre criaturas. Então, quando nós nos colocamos de forma ostensivamente elevada, e que quase que indiretamente a gente acaba por rebaixar alguém que está ali do nosso lado, né, nós acabamos criando distanciamentos, afastamento entre criaturas, seja marido e mulher, filho, colega de trabalho, não importa. Cria-se afastamento, né? Cria-se obstáculos para as aproximações. E é justamente nesse momento que existem esses afastamentos grandes de pessoas até que moram em casas próximas, moram na mesma casa. E também cria também
o que eu posso chamar de circunstâncias, na circunstância, traumas. Porque a partir do momento que você cria uma elevação, você cria uma situação de constrangimento, de comparação entre você que está se elevando e aquele outro que você está rebaixando, você pode criar naquele irmão, né, que foi alvo dessa, entre aspas, rebaixamento, e de você, que se inebriou com sucesso, tipos traumas, lugares, ideias pré-fixadas, pré-concebidas, que pode atrapalhar o seu futuro, né? E também essa elevação, esse excesso de elevação, cria uma ilusão, uma história, uma ilusão de vitória, né? Porque você acha que você foi vitorioso, mas geralmente essa vitória é em relação ao fenômeno, ao mundo fenomênico, ao mundo material, às pessoas em volta de você, à circunstância em volta de você. Mas você não venceu o principal, que é o grande objetivo nosso, que é se vencer, nos auto-vencer, vencer as nossas inferioridades. Então, o que se eleva não vence o orgulho que ainda está dentro dele, não vence o egoísmo, não vence a vaidade. Pelo contrário, ele acaba, às vezes, assim, enaltecendo ainda mais esses defeitos e atrapalhando o seu desenvolvimento, né? Então, que nós possamos levar para nossa casa esse momento de reflexão de que, com paciência, ou seja, a partir do momento que a gente está diante de umas situações, você ter paciência para compreender os fatos, que tudo na vida acontece com naturalidade, tudo é natural. É natural o que nós chamamos de bom, e é natural aquilo que nós chamamos de não bom, porque tudo tem um sentido, tudo tem um motivo útil, como foi se falado, né? Tudo tem um objetivo pelo plano divino, né? Devemos relativizar os erros e acertos e qualidades e etc. do próximo como do nosso. Não devemos tornar em absoluto nem a minha qualidade, o meu sucesso, nem o contrário, o insucesso ou a qualidade diminuta do próximo. Tudo é relativo e tudo é temporário, né? Devemos buscar conciliação com essas situações, com o próximo, através do sentimento de perdão, né? Do auto-perdão, do perdão do próximo, seja direto, seja indireto, a começar pelo indireto, né? Destacar sempre que possível as qualidades daquela pessoa que está perto de você. Ou seja, eu não vou me elevar, eu vou destacar as qualidades desse próximo, seja mulher, seja filho, seja irmão, né? E uma coisa que é muito importante também, jamais, dificilmente tomar a decisão de romper, né, de uma convivência por causa de um ato, seja que você foi alvo de uma humilhação ou o contrário. Porque quando você rompe com a situação, você simplesmente desistiu de aprender, de evoluir, como você fala. Você acha que não precisa aprender, não precisa evoluir. Você condenou a situação, condenou a pessoa, e o que houve de melhoramento para você e para o próximo? Então não devemos romper. Devemos. É lógico, talvez você precise até dar uma mudança de relacionamento, uma diminuição, etc., mas jamais um rompimento definitivo, né? Jamais um rompimento total. Pelo contrário, é um processo de esmelilhamento, né? De adequação da convivência, para que os dois acabam aprendendo, né? E se tiver um tempinho rapidamente aqui, o Espiritismo fala assim, finalmente aqui no livro, ele fala assim, ó, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros. Se não quereis ser obrigado a descer, procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto. Porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se os mereceres. Okay? Então, o primeiro lugar na Terra, quando ele fala aqui, não é o primeiro lugar no planeta, é o primeiro lugar nessa relação de defeito. Se você quer o primeiro lugar com a incidência dos defeitos, de orgulho, vaidade, egoísmo, você não vai ter lá, em consequência, o melhor lá no plano superior. Então, que nós possamos levar para a nossa casa, para a nossa vida, essa ideia de que virtude, plantando virtude, eu colho virtude. Humildade gera felicidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.